Senhor, irmão Tiago, glória a Deus, irmã Alicia, Emily, os irmãos estão me ouvindo bem? Um sinal aí está ouvindo bem. Amém, minha irmã. Pai do Senhor, boa noite. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Está ouvindo bem, né? Glória a Deus. Estamos aqui para realizarmos a nossa live, né, de encerramento desse primeiro módulo do programa Bíblia em Foco. Pai de sua irmã Elisângela. E com a ajuda de Deus estaremos trazendo aqui algumas informações junto com o pastor Israel Trota. E queremos iniciar esta live. Amém. Pai do Senhor, minha irmã. Vamos iniciar com uma oração. Aqui está ótimo, amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por este projeto que o Senhor colocou em nosso coração, de estarmos aqui nessa plataforma, passando algumas informações da Tua Santa Palavra. Abençoa, Senhor, esta live e a vida também do Teu servo, o pastor Israel Trota, que estará conosco daqui a pouco, dando-nos, ó Deus, iluminação, esclarecimento e inspiração para falarmos algo da Tua parte. Fica conosco, ajuda a cada um que está aqui, abençoa a vida de cada um que estará entrando, assistindo esta live, e também os irmãos que participam, não é, dos vídeos do programa Bíblia em Foco. Que o Senhor venha sempre estar conosco, porque sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Estenda as Tuas mãos para nós e dai-nos um trabalho abençoado, que tudo seja para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, como já dissemos, estamos aqui para trazer o encerramento do primeiro módulo de Bibliologia. Irmão Bernardo, paz do Senhor. E nós, por graça de Deus, encerramos, não é? As aulas sobre Bibliologia. Foram 6 aulas, onde hoje postamos a 6ª aula, a última aula. Tivemos alguns problemas com os arquivos da filmagem, né? O Instagram, infelizmente, deixou o áudio atrasado da imagem, porém o conteúdo ele não foi alterado, graças a Deus. E estamos aqui para, junto com o amado pastor Israel Trota, que já vamos enviar a solicitação a ele, trazer-lhes paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor Jesus. Miqueias, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo bem. Uma alegria muito grande poder fazer parte desse projeto aí. Quero desde já agradecer o seu convite e parabéns pela iniciativa, parabéns por estar fomentando aí o estudo teológico, especialmente aí a disciplina de bibliologia, né, que é um assunto tão importante e vital para as nossas vidas. Amém, pastor. A satisfação é toda nossa tê-lo aqui conosco, e acredito que o senhor não precisa nem de apresentação, né? Mas se há alguém que não ainda conhece o senhor fique à vontade para fazer suas considerações iniciais, se apresentar, não é? Pode ficar à vontade. Amém. Eu sou o pastor Israel Trota, alguém apaixonado pelo Evangelho. Sou também capelão da Marinha, exerço a função, né, no ambiente militar, prestando assistência religiosa aos militares. Prego a palavra de Deus desde os meus 10 anos de idade e ao longo de mais de 2 décadas, né, aproximadamente 26 anos aí, tenho tido a oportunidade de falar de Jesus em muitos lugares, para muitas pessoas.
E durante esse trajeto, durante essa caminhada, eu também busquei o aprofundamento teológico, o crescimento aí na área do ensino, e fiz a minha graduação em teologia no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, São Paulo, em regime de internato. Saindo do IBAD, eu fiz a minha licenciatura em pedagogia, minha licenciatura em filosofia, dei seguimento aos estudos, fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior, uma pós-graduação em teologia, recentemente concluí o meu mestrado em teologia sistemático-pastoral pela PUC-Rio e atualmente estou fazendo meu doutorado. E sou apaixonado aí pela pesquisa teológica, né? Tenho tido a oportunidade de escrever alguns livros, entre os quais um deles é sobre bibliologia, né? O Livro de Deus, a magnífica história da formação da Bíblia. Então esse é um tema que me interessa muito. Tenho muita paixão por esse tema. Amém, pastor. E esse livro que o senhor citou já está aqui em minhas mãos, não é? É um dos livros que vamos também sortear hoje. Esse aqui é o do sorteio, o meu já está ali, né? Está ali já separado, já li, uma obra realmente magnífica, que Deus realmente colocou aqui, usou o Senhor como instrumento para escrever este livro tão importante. Informações que às vezes, quando estava lendo, fiquei até maravilhado com algumas coisas que está aqui, algumas frases que realmente falam às nossas almas. Mas, pastor, nós recebemos algumas perguntas na caixinha de perguntas, né, dos stories. Alguns irmãos nos encaminharam algumas perguntas e nós queremos iniciar esta live nesta noite passando para o Senhor essas perguntas que nós recebemos. O irmão Samuel Oliveira fez a seguinte pergunta: por que os 4 evangelhos narram fatos idênticos de forma diferente? Muito interessante a pergunta. Em primeiro lugar, Miquel, a gente precisa partir do pressuposto de que os autores sagrados, eles escreveram sobre inspiração divina. Foram impulsionados pelo Espírito Santo. Inclusive, eu assisti o seu último vídeo, que fala um pouquinho a respeito disso, que essa inspiração, ela não se deu de modo mecânico, né? É algo que eu abordo também no livro, mas o Espírito Santo trabalhou em sincronia, em harmonia com as faculdades mentais dos autores, com a intencionalidade de cada escritor. Então, os 4 evangelhos são 4 olhares, 4 pesquisas, 4 perspectivas a respeito de um mesmo tema. Os evangelhos, eles são biografias. Biografias que descrevem a vida, a obra e o ensino de Jesus Cristo, que é o grande protagonista da Bíblia Sagrada aí, e a pedra fundamental do cristianismo. Então, os 4 evangelhos, eles partem do início ali, na tentativa de apresentarem a história de Jesus para gerações posteriores. Então, são 4 os escritores, segundo a tradição. Nós temos 2 discípulos entre os autores dos evangelhos, 2 discípulos que fizeram parte ali do círculo apostólico de Jesus, que é Mateus, o autor do evangelho de Mateus, um ex-cobrador de impostos, que largou tudo para seguir a Jesus, e temos João, o discípulo do amor, que era muito próximo de Jesus. Além de Mateus e João, que foram discípulos de Jesus, temos também Marcos e temos Lucas, que não fizeram parte do grupo dos 12, mas foram pessoas participantes no círculo apostólico, e tiveram amplo contato ali com os apóstolos, né? Marcos, ele foi apadrinhado por Pedro, durante um tempo acompanhou Paulo, esteve com ele na prisão, conforme o próprio Paulo chega a mencionar lá na carta aos Colossenses. E Lucas foi o médico amado, companheiro do apóstolo Paulo, autor tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos. Esses 4 servos do Senhor, esses 4 cristãos que viveram no primeiro século, eles escreveram
no propósito de contar a história de Jesus para gerações posteriores. E, logicamente, essa intencionalidade não partiu apenas deles, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E é natural que, apesar de escreverem sobre o mesmo tema, eles vão construir o relato deles apresentando certas características peculiares, idiosincrasias que distinguem um evangelho do outro. E isso se dá devido ao conhecimento que a gente tem ali do pano de fundo histórico, né? Mateus, ele tem um propósito para escrever. Mateus, ele escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas escreve aos gentios, João, ele já escreve já mais no final, né, no entardecer do primeiro século, quando a doutrina cristológica ela estava sofrendo vários ataques ali em razão do gnosticismo, e ele precisava consolidar alguns pontos fundamentais na cristologia, como a própria pré-existência de Cristo, a divindade de Jesus. Então, eles escrevem sobre o mesmo tema, abordam assuntos que, de certo modo, convergem em si, há uma interpenetração de ideias, de narrativas, de modo que a gente pode comparar o que Mateus escreveu, o mesmo assunto que foi abordado por Marcos, que foi abordado por Lucas, principalmente ali os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, mas eles também apresentam traços diferentes, destacando aquilo que eles gostariam de fato chamar a atenção, levando em consideração o motivo por qual eles escrevem e os destinatários a quem eles escrevem. Então isso é fundamental para a gente entender o porquê de 4 evangelhos. E vale lembrar que, na verdade, no primeiro século existiram muitas outras propostas, né, de livros apresentando a história de Jesus. Há muitos outros evangelhos. Só que estes evangelhos são os evangelhos canônicos, né, reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus. Amém. Que bênção, né? O senhor citou agora no final essa questão dos outros evangelhos que existem, não é? Como, por exemplo, tem o evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo, e o senhor falou sobre a canonização. E o que é que o senhor pode nos dizer, né, acerca deste assunto, como se deu esse processo, se foi algo meramente humano, né, se Deus não participou, ou se houve uma influência divina? O que é que o senhor pode nos dizer sobre essa escolha desses evangelhos para fazer parte do cânon? Para que os nossos ouvintes possam entender, a canonização, ela é considerado o terceiro elo da cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos. Eu abordo isso no meu livro. Então nós temos a revelação, nós temos a inspiração e posteriormente nós temos a canonização. Revelação é o ato de trazer, de revelar aquilo que estava oculto. É quando Deus se manifestou aos personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, aos profetas, aos discípulos. É a própria manifestação do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso é revelação. Inspiração é o processo pelo qual o próprio Espírito de Deus influencia os receptores da revelação para que eles possam registrar. Então, nem todo mundo que teve a revelação teve a inspiração. Existiram pessoas que, de fato, receberam a revelação de Deus, mas não receberam a inspiração. Um exemplo, Abraão, Isaac, Jacó. Eles tiveram experiências memoráveis e magníficas com Deus, mas, de fato, não receberam a inspiração para que registrassem essas experiências. Agora, existiram pessoas que tiveram a revelação e a inspiração. Moisés teve revelações fantásticas com Deus e também foi inspirado. Nós vamos ter os profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós. E aí, a canonização é o terceiro elo dessa cadeia comunicativa pela qual Deus se manifesta a nós. Deus se revelou, ele inspirou para que essa revelação fosse escrita, e na canonização ele supervisiona o processo para que esses livros inspirados de fato sejam reconhecidos como sendo inspirados, como sendo sagrados.
Então, nós cremos que esses livros, de fato, são os livros inspirados e os livros sagrados, por uma questão de lógica. Porque o mesmo Deus que iniciou o processo, se revelando e inspirando, ele também cuida e supervisiona todo o processo, para que, de fato, essa mensagem ela possa chegar incólume, intacta, até a nós, que estamos há tantos séculos depois de Cristo. Então, a canonização ela se dá de uma forma natural, um processo histórico. Os livros do Antigo Testamento vão ser reconhecidos ali como inspirados por Deus no primeiro século, no ano 90, no Concílio de Jamnia, quando os judeus se reuniram ali, liderados por Yohanan ben Zakkai, e eles debateram sobre os livros do Antigo Testamento, e os livros do Novo Testamento foram reconhecidos nos concílios posteriores, ali no terceiro, no quarto século da história da Igreja. Então, nós cremos que o mesmo Deus que inspira é o Deus que supervisiona o processo para que, de fato, essa mensagem chegue até a nós. Amém. Glória a Deus por isto. Meu amado, o senhor citou, como o senhor bem disse, né? O senhor já explana isso também no livro. E recebemos aqui outra pergunta falando sobre a inspiração da Bíblia. Cremos que a Bíblia toda é inspirada por Deus, conforme Paulo disse a Timóteo, mas fizemos a nós a seguinte pergunta: tudo o que está na Bíblia foi divinamente inspirado mesmo? Até as histórias de reis, né? Aí entra aquela questão dos rituais e etc. Excelente pergunta, parabéns para quem fez. Essa pergunta ela é muito interessante porque a gente precisa entender o que de fato é inspiração. A inspiração, Miqueias, ela tem a ver com o registro histórico, o registro profético. A inspiração não tem a ver com os fatos, com os atos. O que isso quer dizer? Deus não inspirou Davi para adulterar com Batseba. Ele pecou, ele errou, mas Deus inspirou o autor sagrado para que registrasse essa história. Então, na Bíblia, nós contemos o relato de muitos erros, de muitos pecados, de muitos deslizes. E esses erros, pecados, deslizes, eles foram cometidos por causa da falha humana. E em momento algum a gente pode querer defendê-los ou justificá-los como que sendo que as pessoas que viveram aquilo dali estivessem sendo inspiradas por Deus para de fato cometerem aquelas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio. Somos responsáveis pelas nossas decisões. Mas o poder de Deus é tão fantástico que, apesar dos nossos erros, ele se utiliza disso para que aquilo contribua para o bem, para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão próximas de nós, para o bem das gerações futuras. Então, Davi pecou, errou, o erro foi totalmente dele. Ele não foi inspirado por Deus para cometer aquilo. Assim como todos os outros pecados na Bíblia. Mas os escritores sagrados foram inspirados para que registrassem essas histórias, para que essas histórias de erro, de pecado, de deslize, pudessem servir de alerta e de despertamento para todos nós. Então, isso é uma distinção muito importante que a gente deve fazer. A inspiração tem a ver com um registro bíblico, não com o fato, não com o ato. Amém. Glória a Deus. E respondendo essa pergunta, como o senhor respondeu muito bem, a gente até já elimina outra, né, que recebemos aqui, que o irmão perguntou se toda a Bíblia é inspirada, mais ou menos assim a pergunta dele. Então quer dizer que Satanás foi inspirado por Deus para tentar Jesus no deserto? Mas aí, como o senhor já nos trouxe a explicação, quando falamos de inspiração, referimos-nos ao registro, né? Até porque o texto que nós tomamos por base, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16,
a palavra escritura ali significa documento ou registro. Então, quando falamos de inspiração, realmente Deus inspirou os escritores bíblicos nesse processo de registro para livrá-los do erro, não é? Que a Bíblia ela é, claro, inerrante. E além então, desse texto, Miquel, que você citou, que a gente diz que esse texto, né, de 2 Timóteo 3,16 é uma coluna na doutrina da inspiração, mas nenhuma doutrina se sustenta apenas com um versículo isolado. Então, existem outros versículos que vão sustentar aí a doutrina da inspiração e que vão corroborar para a defesa da inspiração bíblica. E outro texto que é muito peculiar, né, é o que está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que o texto bíblico fala da inspiração, a inspiração é da profecia, é do registro, é da escrita, não dos atos ou dos fatos. Amém. E falando ainda sobre a inspiração da Bíblia, tem-se aí uma outra dúvida, né? Existe outra dúvida sobre como ocorreu essa inspiração. Se Deus inspirou somente os pensamentos, né, dos escritores, se ele inspirou as ideias, ou se ele de fato inspirou as palavras para que o registro fosse realizado. E aí, o que é que o senhor pode nos dizer? Aí existem teorias a respeito da inspiração. Inclusive no meu livro, você deve ter lido, né, Miqueias? Eu apresento essas teorias, né? São várias teorias aí, né? A teoria da inspiração natural e humana, a teoria da inspiração comum, a teoria da inspiração parcial, a teoria do ditado verbal, a teoria da inspiração das ideias e a teoria da inspiração plenária ou verbal. Nós acreditamos na teoria da inspiração plenária ou verbal. Cremos em um Deus que inspirou o registro, mas essa inspiração, ela se deu de modo muito natural. Ela se deu de modo muito natural. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ele cuidou e supervisionou todo o processo para que, de fato, o texto fosse inspirado ali, fosse inerrante. Então, eu digo isso no meu livro, né? Que a inspiração ela não se deu no modo de uma psicografia chico-xaveriana, que o autor sagrado entrou em transe e de modo mecânico ali ele ficou registrando totalmente inconsciente. Deus não trabalha dessa forma. Deus não priva de nós a consciência. Mesmo quando ele nos usa por meio dos dons, das manifestações carismáticas, ele não nos priva da nossa consciência. O Espírito de Deus, ele trabalha com a nossa consciência, ele trabalha com a nossa capacidade. E a gente pode ver isso de modo muito claro no próprio escrito do texto sagrado. Então a gente vê, por exemplo, as cartas de Paulo, os livros que Paulo escreveu. Há toda uma construção profunda ali na estrutura do texto, na estrutura literária. Paulo, de fato, ele brinca com as palavras, ele tem um conhecimento muito grande da língua grega, a forma com a qual ele expõe os seus pensamentos é uma forma culta, uma forma erudita, cita filósofos, é alguém que tem um grande conhecimento. Pedro, porém, é um pouco mais simples, é pescador, quando ele vai escrever a sua mensagem, ele escreve de modo mais simples, e isso é perceptível quando a gente compara o texto original em grego. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente faz a comparação de Oséias e Amós, dois profetas veterotestamentários. Oséias, ele tem uma personalidade, ele é manso, ele é calmo, é aquele pastorzão que profetizou durante muitas décadas. Estudiosos vão dizer aí que Oséias profetizou durante quase 80 anos, alguns chegam a dizer 70 anos. O fato é que durante mais de 50 anos ele esteve ali profetizando, exercendo seu ministério profético, toda uma vida devotada a uma causa. E ele é muito manso, calmo para falar, é aquele pastorzão, né? Aquele pastorzão ali que cuida de um povo com muito amor e com muito carinho. Agora, Amós, ele profetiza na mesma época de Oséias,
para o mesmo público, que é o Reino do Norte. E Amós é aquele pregador itinerante, né? Ele chega, faz uma revolução, confronta todo mundo, é duro nas palavras, exorta, a mensagem dele é pesada de ouvir, é indigesta, e dá para a gente perceber a diferença dos próprios livros, que são um reflexo ali do estilo da personalidade dos autores. Então a inspiração, ela se deu de um modo onde o Espírito de Deus, ele supervisionou o processo do registro, mas ele trabalhou em sincronia e em harmonia com a capacidade dos autores ali, receptores da revelação e da inspiração. Amém, que maravilha. O senhor citou agora esses dois profetas menores, né, que nós estudamos na lição da EBD no trimestre passado, inclusive a lição foi comentada com maestria pelo senhor e estivemos estudando aqui esta lição. Tem aqui irmãos dizendo que lembram, e realmente há essa diferença, né, plausível da questão de Oséias, como o senhor disse, é mais aquele pastorzão, né, e Amós ser mais um pregador itinerante que está sempre tentando trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor. E além disso, como o senhor disse, que Deus preservou as faculdades mentais dos escritores, e o senhor citou Paulo e Pedro, né? Há uma diferença muito grande, onde vemos que Paulo, ele esteve ali aprendendo aos pés de Gamaliel, um homem com uma capacidade extrema, e Pedro, por outro lado, um simples, por assim dizer, pescador, né? E destacamos que Deus não faz acepção de pessoas, independente da classe social, independente da função que exerça. Deus, como até mesmo o senhor diz em seu livro, uma frase que me impactou bastante, que um cristão de joelhos vê mais que um filósofo na ponta dos seus pés. Então, Deus está à procura de pessoas que realmente queiram fazer a sua obra com um coração sincero, e nós glorificamos a Ele por isto, que Ele não faz acepção de pessoas. Amado pastor Israel, pode concluir. Eu ia dizer que um dado muito importante também é que mesmo Paulo, ele tendo um amplo conhecimento, né, quando a gente vai olhar ali, por exemplo, o discurso de Paulo em Atos capítulo 17 no Areópago, né, cita filósofos gregos, a forma lógica com a qual ele expõe o seu discurso, ele consegue articular as ideias, o pensamento dele. Quando Paulo vai fazer a sua defesa, se eu não me engano, até perante o governador Félix, ele diz assim: por pouco queres me persuadir para que eu me tornes um cristão. Porque Paulo, ele era tão inteligente na forma com a qual ele expunha a palavra de Deus, que realmente as pessoas se sentiam ali envolvidas. Mas mesmo tendo toda essa sabedoria, o mais lindo de Paulo é que ele dizia que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que ele não confiava exclusivamente na sua intelectualidade, na sua sabedoria humana, mas ele de fato era totalmente dependente da sabedoria divina. E essa sabedoria divina é algo que vem do próprio Deus. E logicamente, Deus usa cada um de acordo com a sua capacidade. A uns ele deu 2 talentos, a outros 10. O importante é que a gente execute com excelência o talento que ele tem nos confiado. Entendendo também que a graça de Deus é multiforme, Deus chama alguns para serem mestres, doutores, outros para pregarem ali de modo mais simples. E o mesmo Deus que usou Daniel, que estava lá na corte babilônica, no palácio, ele era o Deus que estava usando Ezequiel naquele mesmo período. Ezequiel que estava acampado junto lá à margem do rio Quebar, ao assentamento do povo judaico na Babilônia. Então, enquanto Ezequiel estava na periferia, Daniel estava no palácio. Enquanto Daniel ele tinha acesso aos nobres, Ezequiel ele era profeta junto ao povo mais simples. Deus usa e ele não faz acepção de pessoas. Ele usa cada um segundo a sua capacidade para um público específico. Amém. Glória a Deus por isto.
E nós temos aqui mais uma pergunta, essa é mais de cunho pessoal, né? O irmão perguntou o seguinte: Pastor Israel, para o senhor, o que é a Bíblia? Eu digo que a Bíblia é o livro de Deus. É uma forma que eu tenho para retratar. É lógico que a escrita da Bíblia se deu por um processo humano, onde 40 escritores inspirados por Deus registraram ali a revelação que eles receberam num espaço de aproximadamente 16 séculos, 1.500 anos aproximadamente. Só que eu digo que ela é o livro de Deus, porque de fato a Bíblia, a origem dela é uma origem divina. Ela se dá de uma forma humana, num processo humano, histórico, mas a origem é divina. Então a Bíblia, ela se auto-intitula Palavra de Deus. Isso é muito forte. Palavra de Deus. Lógico que essa palavra de Deus foi dita, recebida, escrita por homens, mas a sua origem é divina. Então a Bíblia se auto-intitula Palavra de Deus, o livro sagrado, escrituras sagradas, sagradas escrituras, a lei do Senhor, destacando aí o caráter normativo da palavra de Deus, né, como a única regra de fé e prática cristã. Então a Bíblia, ela para nós é a nossa única regra de fé e prática cristã. É o livro que registra a revelação de Deus, um livro que, apesar de ter sido escrito por um processo humano, histórico, ela tem a sua origem divina. Amém. Glória a Deus. Como o senhor já disse, não é? A Bíblia, apesar de ter essa cooperação divina-humana, mas ela, e próprio diz em Salmos, né, que foi o Senhor quem deu a palavra. E cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como o senhor disse, muito forte, não é, essa expressão, e ela mesmo se intitula sendo a palavra do Senhor. Meu querido, nós temos ainda uma pergunta que recebemos de um irmão, e ele gostaria de saber qual é a principal diferença dos livros apócrifos e para os livros pseudoepígrafos. Se há essa diferença e qual é essa diferença? Sim. As pessoas às vezes confundem, mas há uma distinção clara entre os livros apócrifos e os pseudepígrafos. A palavra pseudepígrafo é uma junção de dois vocábulos gregos, né? Pseudo, falso, e epígrafos, escrita. Então, falsos escritos. Os livros pseudepígrafos foram aqueles que foram rejeitados por todos. No processo de canonização, quando os judeus eles se reuniram no Concílio de Jâmia, eles descartaram unanimemente diversos livros, considerando que esses livros eles eram pseudepígrafos. Então, esses livros pseudepígrafos, eles jamais foram reconhecidos como canônicos. Eles não tiveram uma canonicidade temporal e muito menos local. Foram livros rejeitados. Rejeitados como não sendo canônicos, como não sendo inspirados por Deus. E os livros apócrifos, a palavra apócrifo lá no grego tem o sentido de espúrio, uma coisa um tanto quanto nebulosa, embaçada, que a gente não consegue distinguir de fato. Os livros apócrifos, eles foram reconhecidos por alguns como sendo inspirados por Deus. Então eles gozaram de uma canonicidade temporal, local ou parcial. Essa é a grande definição. Mas tanto os livros pseudepígrafos como os livros apócrifos possuem algo em comum. O que é? Eles não são canônicos. Eles não são inspirados. Então, isso é algo em comum entre esses livros. Mas essa distinção é uma distinção que a gente pode fazer. Por exemplo,
no Antigo Testamento nós sabemos quais são os livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles, por exemplo, que hoje constam na Bíblia Católica, que são reconhecidos por parte de um grupo cristão. O livro de Judite, Macabeus, eles tiveram a sua canonicidade reconhecida. É lógico que essa canonicidade ela só foi reconhecida de modo oficial pela Igreja Católica no Concílio de Trento, como um movimento contra a reforma protestante. Mas, de certo modo, esses livros apócrifos, eles foram reconhecidos como canônicos pela comunidade de Alexandria, lá no século II a.C., quando foi feita a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Nessa tradução, os judeus ali que foram convocados por Ptolomeu Filadélfio, monarca egípcio, né, da dinastia egípcia, os judeus que foram para ali, eles fizeram a tradução desses livros. Então, para a comunidade alexandrina, dos judeus que viviam ali, esses livros eles gozaram de uma certa credibilidade durante um tempo. Logicamente, no século I, no Concílio de Jâmnia, quando os judeus tiveram a oportunidade de debater a questão, eles perceberam que aqueles livros não eram canônicos. Então, os livros apócrifos são livros que foram reconhecidos por alguns, reconhecidos durante um tempo. Aí a grande questão é, o Novo Testamento tem livros apócrifos? A gente sabe que o Novo Testamento protestante é o mesmo Novo Testamento católico. Então, no Novo Testamento há uma concordância, tanto entre a Igreja Católica quanto a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante, que são os três grandes ramos aí do cristianismo no mundo. Então, de certo modo, a gente pode dizer que existem livros apócrifos no Novo Testamento? É uma questão muito profunda que alguns estudiosos vão dizer que sim, porque existiram alguns livros que gozaram de uma canonicidade temporal durante um tempo, que é o livro de Didaquê e o Pastor de Hermas. Durante os primeiros séculos da igreja, esses livros eram reconhecidos como inspirados por alguns cristãos, mas hoje eles não são mais reconhecidos. Então, de um certo modo, alguns estudiosos e teólogos chegam até a pontuar esses livros como uma espécie de livros apócrifos ali do Novo Testamento. Mas a questão não é tão definida assim. Amém. Já caminhando para o fim da nossa live, nós recebemos apenas mais uma pergunta. A irmã perguntou aqui, como estudar a Bíblia? É uma pergunta muito abrangente, mas como o senhor pode ajudar essa irmã e também tantos outros que estão assistindo ou que irão assistir posteriormente? O irmão pediu para deixar a live salva, vamos deixar assim, essa live ficará salva. E como, se o senhor usa um método específico, qual o parecer que o senhor dá de como nós podemos estudar a Bíblia e como assim tirar dela proveito para a nossa vida? A Bíblia, ela deve ser estudada primeiro com muito cuidado. A gente deve se valer de comentários bíblicos, concordância, dicionários bíblicos e buscar realmente esse estudo, um estudo entendendo. É muito importante quando a gente vai ler um texto bíblico, geralmente nós somos levados ali para aquela interpretação logo de cara, aquela interpretação instantânea. E ela é muito perigosa. A gente precisa entender o pano de fundo histórico, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, em que circunstâncias escreveu, para que de fato a gente possa tentar buscar, é uma tentativa, buscar ali resgatar o sentido original, a intencionalidade do autor sagrado. Então isso se dá através de estudo, de escrutínio bíblico mesmo. É pegar um livro, abrir a Bíblia, ler diversas vezes, uma leitura pormenorizada, detalhada, consultar comentários bíblicos, o que estudiosos dizem, os comentaristas. Então é um trabalho que não é fácil. E, logicamente, também pedir para que o Espírito Santo ele possa
iluminar o texto sagrado no nosso coração, porque o Espírito Santo, a Bíblia é viva, ela continua falando ainda hoje para a igreja, para o seu povo. E a gente precisa também da atuação e da influência do Espírito Santo para potencializar, iluminar, clarear os textos bíblicos ao nosso entendimento. Amém. Que bênção. Que realmente nós possamos a cada dia ir crescendo. O irmão aqui disse que a história de vida do pastor Israel mudou minha visão de vida, um homem muito de Deus. Que bênção, graças a Deus. Que realmente a palavra de Deus venha entrar em nossos corações e que ela seja sempre a nossa única regra de fé e prática. Tem uma pessoa que fez um pedido, ele fez esse pedido lá no início, quando eu comecei a olhar os comentários, ele pediu para que eu pudesse indicar livros para quem deseja buscar um aprofundamento aí na área da bibliologia. Então, vou fazer o meu jabá. Eu quero indicar em primeiro lugar o meu livro, né? O Livro de Deus, a magnífica história da formação da Bíblia, que vai ser sorteado hoje. E aqueles que, porventura, não forem contemplados, que quiserem adquirir o livro, podem me mandar direct aí no Instagram, que a gente envia também para todo o Brasil. E tem alguns livros que eu considero que são muito importantes. O livro do Antônio Gilberto, que é um clássico, A Bíblia através dos séculos, que foi publicado aí pela editora CPAD. Esse é um livro muito interessante, que me ajudou bastante. Tem um livro que foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esse livro, ele é do Stephen Miller e do Robert Huber, dois autores. A Bíblia e sua história, o surgimento e o impacto da Bíblia. É um livro de capa dura, grande, que conta todo o trajeto ali da história bíblica. Esse livro é fenomenal, com ilustrações, desenhos, gráficos. Então, é um livro que eu recomendo também, recomendo com empenho. Tem um livro também do F.F. Bruce, O Cânon das Escrituras, como os livros da Bíblia vieram a ser reconhecidos como escrituras sagradas. Esse livro é um livro que eu também recomendo com empenho aí para vocês. Aí um livro clássico, que foi o livro que eu utilizei na época no IBAD, na matéria de bibliologia, como livro-texto, é o livro do Norman Geisler, Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós, publicado pela Editora Vida. É um livro muito bom também. Glória a Deus. Como o senhor já disse, temos aqui em nossas mãos o Livro de Deus, a magnífica história da formação da Bíblia. Esta é a segunda edição, não é, pastor? Tem a primeira, não é? Segunda edição. A primeira esgotou, a gente fez a segunda, aí fizemos alguns acréscimos aí, uns 10 a 15% aí do conteúdo, que foi um acréscimo, e pretendo dar continuidade a esse livro aí, lançar a terceira edição. Amém. Que bênção. Realmente é um livro que fala muito conosco. Amado pastor, as horas já estão se passando, o senhor tem alguns compromissos, não é? E vamos fazer, pedir que o senhor faça, isso mesmo, a Esther está dizendo aqui, ainda dá tempo de participar do sorteio, viu? Quem quiser pode correr lá na publicação e fazer seu comentário, porque daqui a pouquinho estaremos realizando esse sorteio. E eu peço ao senhor, pastor Israel, que o senhor, por gentileza, faça uma oração agradecendo a Deus por este momento, né? Desde já quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela consideração, pela amizade, e saiba que já admirava muito o senhor por suas pregações, suas obras, né? O senhor também tem um livro publicado pela CPAD, né? Pregação em Crise, que é um livro assim excelente. E agora, com esse contato mais próximo, pude realmente ver que o senhor é um homem de Deus, um homem humilde e que Deus usa de uma forma toda especial. Agradeço ao senhor por estar participando conosco aqui deste projeto e estaremos, com a graça de Deus, dando continuidade ao Bíblia em Foco, né?
passamos aí esse primeiro módulo de bibliologia. Foi apenas algumas informações básicas, introdutórias, e estaremos agora vendo sobre a Trindade, não é? Depois, posteriormente, lá na frente, podemos voltar em bibliologia. Quem sabe o Senhor estará conosco de novo para trazer mais informações e assim aí aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento. Mas mais uma vez eu quero agradecê-lo e dizer que foi uma satisfação, uma alegria estar aqui com o senhor nesta live e pedir aos irmãos aí que estão na live que, se não ganharem o livro do pastor Israel, não fiquem tristes, né? É só ir, ele já falou, é só ir no Instagram, entrar no direct e fazer o pedido. E assim os irmãos todos, e assim todos irão estar com o material. Quando essa live terminar, nós vamos fazer outra live, termina essa, vamos deixar ela salva, iniciamos mais uma live para assim realizar o sorteio. Meu amigo, pastor Israel, agradeça a Deus nesta noite, por favor. Miqueias, antes de orar, eu quero mais uma vez te agradecer pelo convite, me senti muito honrado. Parabéns pelo seu trabalho, pela forma com a qual você tem se dedicado aí, expondo a palavra de Deus. Eu assisti os seus vídeos, a gente percebe um brilhantismo, uma capacidade muito grande em você, com essa voz de locutor aí, com essa impostação vocal que você faz, se posicionando muito bem aí diante da câmera, falando com propriedade. Você tem quantos anos, Miqueias? 17 anos. 17 anos, que legal, que Isso. coisa boa. Daqui a um mês eu completo 18. Você tem um futuro brilhante, eu com certeza vou escutar falar muito de você. Continue se dedicando, buscando crescer na graça, no conhecimento, aplicando o seu coração naquilo que você faz, porque você tem feito com muito esmero. E Deus tem sido glorificado através da sua vida. Então, parabéns e continue nessa sua força, tá bom? E obrigado a todos aí que acompanharam a live. Vi muita gente aqui, amigos, irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, onde tivemos a oportunidade de refletir sobre o quanto a Tua palavra é importante para nós. Obrigado, Senhor, por se revelar à humanidade, por inspirar os receptores da revelação para que pudessem registrar esta revelação e por cuidar para que esta revelação, ela de fato chegasse até a nós por meio da canonização. Senhor, somos gratos por Teu amor, somos gratos por Teu cuidado. Desperta em nós, cada vez mais e mais, o desejo de conhecermos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Que o nosso coração possa realmente se aplicar às Escrituras. Conforme a Tua palavra diz, o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Dê-nos conhecimento. Ilumina as verdades da Tua palavra nos nossos corações, para que de fato nós possamos viver segundo a Tua vontade. Peço uma bênção especial para cada um que assistiu essa live e que tudo o que foi falado aqui possa florescer nos corações. Eu te agradeço pela vida do Miqueias, tão jovem e tão dedicado na Tua obra. Continue sustentando o ministério dele e conversando com o Miqueias. Eu me lembrei de muitos anos, quando eu também comecei, quando eu tinha os meus 17 anos e pregava a Tua palavra. E muitas pessoas diziam naquela época que era coisa de jovem, coisa do momento, emotividade, que eu não permaneceria. As décadas se passaram e eu continuei na Tua presença, te servindo. E eu creio que o mesmo acontecerá com o Miqueias. E que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, prosperando e potencializando o ministério dele nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor a todos. Vamos encerrar essa live agora. Deixar
Miquel, seria bom fazer um momento aqui do print para quem acompanhou aí, né? Para o pessoal É verdade. printar e nos marcar ali e postar nos stories. Vamos Vamos sim, fazer uma pose aí para o pessoal. fazer a pose assim com essa obra. Com o livro, isso. Pessoal que quiser printar aí, ó. Pode marcar a gente Amém? nos stories que a gente reposta. É uma Amém, forma pastor. para que as pessoas possam ver o stories e ir lá na live, né? E depois assistir É a live verdade. que vai estar Voltar lá salva. para poder acompanhar depois. Deixa eu só agradecer aqui no final a minha assistente, né, que está aqui nos bastidores, que é quem me ajuda nas gravações, ela não quer aparecer, mas é minha irmã Esté que está aqui nos bastidores, que me dá uma força muito grande ali, posicionando a câmera. E dessa forma, além de agradecer a ela, toda a minha família, os Cadê irmãos você, aqui. Esther? Aparece aí, Esther. Dá um oi aqui, pelo menos a voz. Pai do Senhor! Amém. Mas agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado e nos ajudado nessa trajetória. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma ótima noite de descanso, de paz, na presença de Deus, e foi uma satisfação enorme estar aqui com o Senhor. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor. Peraí.